Aloha, gente linda e maravilhosa! Estamos aqui para mais um vídeo! E lembra, sempre vamos lembrando que tudo na minha vida se resolve com facilidade, alegria e glória. Ou tudo na minha vida se resolve de maneira fácil e satisfatória, tá? Esse é o mantra para começar o dia energizado e conseguir resolver todos os problemas, porque os problemas continuam existindo, mas a gente tenta mudar um pouco a maneira como nós reagimos, porque é isso que nós mandamos para o universo. E quanto mais coisa boa nós mandamos para o universo, mais coisas boas nós recebemos. Gente, a lei da atração funciona com repetição. E quanto mais eu repito, mais eu vou incorporando certas coisas no meu subconsciente, substituindo aquelas crenças que não me valiam para nada. Então, eu vou repetindo coisas boas, repetindo, tá? Então, é como isso nada mais é do que a reprogramação mental. Quando você tira coisas ruins, entende que aquilo não tinha motivo de ser, que aquilo só estava ali porque você estava repetindo memórias de outras pessoas, dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós, coisas que marcaram e que nós não contestamos porque a gente tem essa mania de receber e guardar. Mas ao analisar, você começa a ver que aquilo não tem razão, não, como se diz, não te ajuda em nada, então joga fora e substitui por coisa boa, tá bom? Então é assim que a gente vai tocando cada dia e ficando mais leve, mais fácil, tá? Então, se você caiu aqui de paraquedas, que eu vejo aqui que muita gente está caindo de paraquedas nesse canal, né? E até porque recebo mensagens de coisas que eu achava, por eu já ter falado em outros vídeos, a gente acha que todo mundo já sabe, né? Mas não, depois me toquei aqui que pela pergunta de algumas pessoas eu vi que eu toquei num assunto falando de algumas coisas que passaram comigo, né? E pessoas aqui que entraram que são novas no canal e não olharam os vídeos anteriores, entenderam como uma novidade no canal, né? Mas não, eu já comecei o canal falando de toda a minha história, mas nós vamos falar já sobre isso. Então, aproveita, se você já é nova no canal e eu quero que esse canal cresça cada vez mais, já se inscreve no canal, dá seu joinha e toca no sininho para não perder mais nenhum vídeo, tá? Vamos lá então. Ok, o vídeo de ontem eu falei sobre um pouco da minha história, né? Que há 25 anos atrás eu tomei a decisão de vir para os Estados Unidos com 3 filhos, sozinha. E isso chocou muita gente, inclusive da minha família, né? Mas, olha só, nessa época eu lembro que caiu um livro na minha mão, não lembro como, sinceramente eu já tentei lembrar como é que esse livro foi parar na minha mão e eu não entendo, e ele sumiu. Depois, hoje eu tenho ele de novo, que é o livro do Poder do Subconsciente, que é esse aqui, do Joseph Murphy. Foi exatamente esse livro, mas isso eu comprei depois, que caiu na minha mão há 25 anos atrás. E eu lembro que eu lendo esse livro, eu comecei a sonhar com uma vida diferente. Eu estava montando um salão, né? E estava feliz com aquilo. Eu estava muito feliz. Era um salto na minha vida. Trabalhei em uma agência de turismo muito tempo, tipo assim, uns 7 anos. Tive 2 filhos trabalhando lá nessa agência. E eu saí dessa agência e montei meu salão. No final, quando eu ganhei a minha caçula, né, eu me formei em cabeleireira no Brasil. E tá, montei meu salão, saí da agência de turismo, montei meu salão. E tava tudo bem, comecei o salão em casa, depois eu montei um salão num ponto, né, e tava tudo bem, tava tudo ótimo. Até que eu comecei a ler esse livro da Lei da Atração.
do Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. E eu comecei eu lembro direitinho que eu tinha uma rede e eu estava com a minha caçula, que era um bebê, no colo, fazendo dormir, e ela gostava de rede. Então, eu balançando a rede ali com ela no colo e lendo o livro. Até ela dormir. E eu comecei sem querer, sem saber que era possível, sem ter exatamente o conhecimento que eu tenho hoje, o entendimento que eu tenho hoje, eu comecei a sonhar com uma vida diferente. Como seria se eu fosse para os Estados Unidos e tivesse a minha vida lá e visse os cabeleireiros famosos, né, que fazem cabelos de famosos, como seria? Eu comecei a sonhar com isso, como qualquer outro, né? Ao passo que, sem querer, sem me dar conta, isso foi mudando dentro de mim. Olha só como é que os pensamentos são muito importantes, porque quando você começa a, a pensar demais sobre aquilo, você vai mudando, adaptando aquele pensamento à sua realidade. E foi exatamente isso que aconteceu. Ao começar a pensar como seria a minha vida nos Estados Unidos, com os meus filhos, eu comecei a fazer planos, sem querer, sem atrapalhar a minha realidade na época, de que eu estava feliz com o desenvolvimento do meu salão, né? A reabertura do meu salão em um ponto diferente e tal. Mas era uma coisa difícil, né? Lógico, pouco dinheiro, 3 filhos pequenos para sustentar. Então era uma realidade bem difícil. Ao passo que eu fui lendo esse livro e eu fui incorporando coisas na minha cabeça, de repente, aquele salão passou a não ter mais importância. O plano de sair do Brasil começou a ser muito maior. E foi o que? Durante 7 meses, mais ou menos, a partir do momento que eu comecei a pensar isso, minha vida tomou um rumo totalmente diferente. Eu vim parar nos Estados Unidos com os 3 filhos. E eu tive realmente a condição de ver cabeleireiros famosos que fazem cabelos de atrizes de Hollywood, né? E eu me conscientizei de que eu tinha dado um salto quântico na minha vida e que eu tinha que continuar vivendo, eu não sabia direito na época o que é que eu tinha feito. Na verdade, eu estava maravilhada com aquela mudança drástica, foi aberto um salão e foi fechado um salão e eu mudei de país com 3 filhos pequenos, uma adolescente e 2 filhos pequenos, uma de 4, um de 6 e uma de 15. Entende? Um filho de 15. E, de repente, a gente estava aqui. Se fosse para passear e voltar, ou fosse para ficar. E eu acabei tomando a decisão de ficar. E estou aqui até hoje. Então, são coisas muito loucas que aconteceram. E talvez se eu tivesse... Bom, eu já até andei olhando, porque as pessoas falaram assim, tá tudo bem como está. Mas eu não deixo de pensar, se eu tivesse dado continuidade à maneira como eu tinha pensado, se eu tivesse tomado consciência na época do que aconteceu e tivesse dado continuidade ao meu aprendizado, talvez a minha vida estivesse muito melhor hoje, né? Mas está tudo bem. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos, né? E a gente recomeça da onde está. Foi depois na pandemia, no começo da pandemia, onde eu tive uma oportunidade de parar e pensar, nossa, aconteceu alguma coisa diferente na minha vida. Minha vida tomou um rumo que eu não tinha me ligado. Por que isso aconteceu? O que foi que aconteceu? Foi bom? Foi, né?
Você diz, eu já te falei, né, no outro vídeo aí, que você pergunta para o corpo, né? Então, quando eu perguntava para o meu corpo, foi uma coisa boa? Eu sentia, foi uma coisa boa. Então, meu corpo sabe que o corpo da gente está alinhado com o eu superior, né? O nosso eu interior. Então, ele sabe que tudo tem um motivo de ser. E a gente vai entendendo isso com o tempo, né? Porque não nos é respondido da maneira como a gente queria que fosse, né? Numa frase, aconteceu isso com você por causa disso, disso e disso, tá? Então a sabedoria a gente vai olhando e vai adquirindo com o tempo e vai entendendo por que acontece. Então o que eu entendo é que eu quis isso, eu coloquei, de alguma maneira eu coloquei isso no meu vórtex e eu emanei essa emoção de que eu queria viver essa experiência, e foi isso que aconteceu. Durante essa experiência, foi tudo um mar de rosa? Não, teve seus percalços, teve seus contratempos. De cabeleireira, eu acabei trabalhando 1 ano com limpeza, porque era a única maneira de se sustentar. Ninguém me conhecia, ninguém sabia que eu era uma cabeleireira, ninguém sabia, eu não tinha nome aqui. Então, quer dizer, eu tinha que sobreviver. Então, eu entendi também que esse 1 ano foi uma sobrevivência na minha vida. E foi tudo bem, não me faltou nada, graças a Deus. Foi uma sobrevivência boa, apesar de ser um pouco dura, mas foi uma sobrevivência que colocou comida na minha mesa e alimentou meus 3 filhos por 1 ano. Depois disso, as coisas só melhoraram. Mas hoje, recapitulando e olhando assim tudo que passou, eu entendo que fazia parte do processo do meu desenvolvimento e foi necessário, era imprescindível que eu fizesse esse caminho da maneira como eu fiz. Me perguntaram aqui, a Sônia Maggio, ela colocou: muito interessante saber da sua experiência e, quando possível, conte como foi a adaptação dos seus filhos. Vou adorar saber como foi. Beijo carinhoso. Então, Sônia, foi uma coisa assim, 2 filhos pequenos e uma adolescente. A adolescente, lógico, a cabecinha dela estava presa às amizades no Brasil que ela tinha deixado, a um mundo diferente, né? E ela acabou voltando para o Brasil, ela se casou aqui e voltou para o Brasil, e hoje ela é farmacêutica, formada, o marido é médico, e os 2 se conheceram aqui, e eles voltaram para o Brasil. Tem um neto, né, o Isaac, e só tem um netinho. E ela tá bem, seguindo o caminho dela, tá? Mas ela voltou pro Brasil. Os outros 2, o menino, ele, como ele tinha terminado o primeiro ano da escola, em dezembro, quando eu vim para os Estados Unidos, né? Ele já ia passar para o segundo. Pela idade dele, ele já chegou aqui e, quando eu matriculei, ele já foi para o... Ele passou 2 meses no segundo ano e pularam ele para o terceiro, porque ele já era alfabetizado. Então, eu achei meio estranho, mas ele aprendeu o inglês muito rápido, muito rápido. Em 6 meses ele já estava falando inglês. E a menor, a caçula, ela ficou em casa, né? Eu tinha que deixar ela com um babysitter, com alguém para cuidar, que eu encontrei, foi brasileiros no condomínio. Esse condomínio que eu falei que eu fui morar, de 5 piscinas, tinha uma comunidade brasileira muito grande, então muita gente me ajudou a cuidar dela para eu poder trabalhar. E ela já entrou para o prezinho aqui nos Estados Unidos no ano seguinte, já falando inglês. Só em conviver com as pessoas aqui e escutar o irmão, né, falando em inglês e ver televisão em inglês, ela já entrou para o prezinho
falando inglês. E ela se formou no segundo grau, né, que aqui é o high school, ela se formou com honra e mérito no inglês. Eles tiveram uma adaptação maravilhosa, porque melhor do que eu até, porque eu ainda tinha que passar essa ponte do português para o inglês e conseguir me virar e conseguir trabalhar e conseguir sustentar a casa, né? E para mim era um pouco difícil, mas ao vê-los tão bem, tão tranquilos, seguros, eu me senti bem. Isso foi uma força para mim também, de continuar e, entendeu? E não voltar para trás. Isso foi realmente um dos pontos que eu vi que eu tinha dado um salto quântico na minha vida, mas eu também tinha mudado o rumo do futuro dos meus filhos. E isso foi bom, graças a Deus. Teria que ser feito assim, talvez, né? Então eu entendi isso, que tudo aconteceu da maneira como tinha que acontecer e foi perfeito do jeito que foi, tá? Sem arrependimentos nenhum, graças a Deus. Então, o que eu estava falando para vocês é a história de vida da gente acaba se tornando um exemplo ou de coisa boa ou de coisa ruim, né, para quem estiver escutando, e às vezes está naquele impasse, vou, não vou, né? Você talvez, devido à minha história, você começa a ter uma percepção diferente, né, do que é que você vai do que é que você está pensando em fazer, né? Então eu acredito que tem muita gente hoje em dia curiosa em saber como é a vida em outro país, né? Mas é aquilo que eu falei ontem no outro vídeo. Você tem que estar ciente de que você está aqui e você não é o seu país. Você está no país do outro. Então você tem que aprender as regras deles, como é que a coisa funciona, para que não seja traumático para você, né? Porque é difícil você querer fazer do país do outro o seu, colocando e impondo regras que você aprendeu. Você tem que quebrar, como diz aqui nas barras de Axis, você tem que destruir e descriar tudo o que é um pensamento negativo. Então você destrói e descria tudo que você aprendeu, guarda lá no fundinho, num baú, que você vai tirando coisinhas, né? É a sua criação, é como você aprendeu as coisas, e aí você vai analisar, devido ao que você está aprendendo, o que é que aquilo pode te servir ou não. E vai recriando, destruindo e recriando todo o processo do seu subconsciente, da sua vida, para formar uma pessoa que não vai esquecer tudo o que passou, porém ela vai descriar aquilo como regra, criando novas regras para um futuro melhor, né? Para adequar o seu presente para um futuro melhor. Então é isso aí. Toda mudança eu acho que é benéfica. Toda mudança, toda a situação que te tira da tua zona de conforto, ela te faz crescer, com certeza. Mesmo que a experiência não seja boa, você vai crescer com aquilo, né? Como dizia aquela música, o que não te mata te fortalece. E é mais ou menos por aí. Tudo que não te mata te fortalece, porque você aprende, daquilo tem que vir uma visão diferente das coisas, né? Mas isso não muda o fato de que você muitas vezes tem que fazer coisas que você não quer fazer, que você não está apta, mas você tem que entender que tudo é parte do processo. E se é parte do processo, é para te elevar, para te fazer evoluir. Então você tem que aceitar aquilo e falar: não, tá tudo bem, eu estou fazendo isso por um motivo muito maior, por uma causa maior, e é isso. Então, quer dizer, não é que eu gostei de ser housekeeping num hotel. Não, imagina, eu não gostava. Mas eu entendia que era preciso passar por aquilo para que eu chegasse onde eu estou hoje. Sem a experiência que eu tive
eu jamais seria o que eu sou hoje. Entende? Então, quando a vida é fácil, quando tudo tá fácil, 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 muitas vezes você deixa de perceber coisas que é indispensável. É através de um pouco de sofrimento, um pouco de dor que você consegue ter a real percepção do que você deveria sentir, né? O fato de você estar evoluindo não quer dizer que você só vai ter coisas boas, só experiências boas na vida. Não, ela é feita de coisas ruins e coisas boas, para que você tenha a percepção do que é bom e do que é ruim. E o que é que você tem que fazer para melhorar, né? O que pode melhorar? O universo, o que é que pode melhorar? Como pode melhorar? E vai jogando a pergunta para o universo, sempre vai jogando, tá? Como posso melhorar? Eu estou fazendo isso todo dia e eu estou notando coisas incríveis acontecendo na minha vida. Como posso melhorar? Ok, eu tenho isso. Como pode ficar melhor? Como é que eu posso ter mais disso? Você não responde a pergunta, você só joga isso. Como posso melhorar? Como é que eu posso ter mais? E eu acho que sem sentir, eu fazia isso quando eu cheguei aqui. Como é que pode melhorar? Porque era tudo novo, eu não sabia como fazer as coisas. Mas conforme ia acontecendo para mim e eu ia gostando, eu falava, nossa, eu quero ter mais disso. Nossa, e eu ficava excitada, eu ficava feliz de querer ter mais daquilo. E é justamente isso que faz com que a vida melhore, tá bom? Então vamos lá para a carta de hoje do deck do Vortex, que é o que nós estamos batendo bastante nesse começo de 2024, para que a gente entenda que a nossa vida é algo especial, é algo maravilhoso, que está abrindo coisas para nós todos os dias. Nós só precisamos estar atentos e receptivos para entender, tá? Então, vamos aqui. A carta é essa. Olha que linda. A carta é essa. Posso encontrar harmonia em todos os pensamentos melhores. Posso encontrar harmonia em todos os pensamentos melhores. O print, tá? Agora vamos aqui. Se estivéssemos contemplando uma ação que causasse uma emoção negativa, não prosseguiríamos com a ação até que estivéssemos resolvida a emoção negativa. Nós nos certificaríamos de que estávamos alinhados com a fonte antes de proceder. Ao sentir o pensamento melhorado com o tempo, e geralmente um pouco tempo, você sentiria a harmonia da sua fonte e você saberia a adequação do seu comportamento. Não procuraríamos as longas listas de certo e errado, mas em vez disso, sentiríamos a emoção do alinhamento com a fonte. Então, quando você percebe o que essa carta está me dizendo, é que quando eu percebo que eu estou tendo um pensamento negativo, eu fico feliz e volto, eu tenho a opção de voltar para o alinhamento, né? Então, eu posso parar e refletir o que eu estou fazendo e mudar. E ao passo que eu estou mudando, eu vou sentindo todo o meu corpo, todo o alinhamento acontecendo. E isso é bom. Então, tudo está em harmonia quando eu estou em alinhamento com a fonte. Quando eu estou na ansiedade, no rebuliço, no nervoso. Eu sinto, o meu próprio corpo me diz quando é que eu estou alinhado e quando eu não estou. Olha só, tudo que eu sinto, o meu corpo está me falando, não, você está... É como se aquele joguinho quando era criança. Tá frio, tá quente, tá esquentando, entendeu? Então, quando eu sinto que eu tô desalinhada, eu tô fria, eu tô distante, eu estou num sentimento de vazio, como caindo num buraco. Eu tô naquele
sem saber o que fazer. Quando eu começo a sentir aquele quentinho, aquele aconchego, é que eu estou me alinhando com a fonte e que tudo está indo bem, tudo está ficando melhor. Então eu vou esquentando, vai esquentando, entendeu? Então eu consigo despertar de um pensamento negativo a hora que eu pressinto que aquilo é negativo e eu posso mudar e começar, né, nas polaridades. Vai jogando luz aonde está escuro até que clareie, tá? Então, para mim é o que diz aqui, posso encontrar harmonia em todos os pensamentos melhores. Eu consigo me alinhar de volta com o meu Deus interior, com a minha fonte, com o vórtex, quando eu começo a jogar coisas boas. Eu sinto conforto, eu sinto aquecimento, eu sinto gostoso, entende? Passo que quando eu perco o controle e eu estou longe do meu vórtex, eu sinto que está frio, que está esquisito, que está, né, travado. Então eu estou desalinhada. É isso aí que essa carta me diz. Quando você faz aquela longa lista de certo ou errado, não procuraríamos as longas listas, o que é certo e o que é errado. Simplesmente você escuta o que está certo para você, o que está no seu Deus interior, o que está no seu vórtex. Você consegue sentir quando você está presente, né? Ou seja, por meditação, ou seja, quando você para tudo, fica quietinha, você sente que você está alinhado ou desalinhado. E se você está desalinhada, você já sabe, com a mente treinada, através de tudo que nós já vimos, como é que eu volto a me alinhar. É jogando coisas boas, jogando pensamentos bons, jogando uma tranquilidade de que tudo bem, eu perdi o controle, mas agora é hora de voltar. É hora de me realinhar de novo com o meu vórtex, para que eu mande uma mensagem boa para o universo. Foi isso que eu entendi dessa carta, e até porque nós já fizemos um vídeo sobre que o corpo conversa com a gente, o corpo sabe tudo, 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 o teu corpo sabe todinho, ele tem o seu DNA, ele sabe exatamente o que é bom e o que é ruim para você. E quando você toma a decisão de consultar o seu corpo, de escutar o que ele está falando, você consegue tomar decisões maravilhosas, porque nós já aprendemos, né, que quando é uma coisa negativa, te dá quando você faz uma pergunta para o corpo e a resposta é não, você sente que é uma coisa que não é uma sensação gostosa, não é uma sensação de abundância, de liberdade, é uma sensação de trava. E quando a resposta é boa, parece que expande, que flui. Você está como se fosse sei lá, um sorriso largo virando uma gargalhada. É uma coisa assim bem solta, bem gostosa, né? Então é importante a gente saber ouvir o nosso corpo. Faz esse exercício durante o dia e pergunta, questiona o seu corpo várias vezes, calibra ele, né? Tipo assim, e começa a fazer uma pergunta de cada vez, para você ver a sensação que o seu corpo responde. Se é uma coisa assim, tipo, que fecha, que não gostei, ou se é um, ai, que delícia, de contemplação. Faz esse tipo de coisa, começa a perceber, começa a se conhecer melhor. Começa a colocar na sua vida esse tipo de coisa no dia a dia, que você vai ver que o nosso alinhamento é uma coisa muito mais fácil de acontecer do que nós achávamos que era, tá? Então, aloha para vocês, eu amo vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!